Oi, gente! Eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Atrás da Fita. Como é que você tá hoje, meu anjo? Tudo bom? Se você quiser e puder ajudar o nosso canal a crescer e a melhorar cada vez mais, agora além de se tornar membro, você pode mandar um pix de qualquer valor para minha chave atrásdafita@gmail.com. Eu agradeço do fundo do coração, tá? Qualquer valor já ajuda bastante. E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. E o caso de hoje é a triste história de Christina Harris, e como a vida dela foi roubada cedo demais justamente pela pessoa que prometeu honrá-la, amá-la e respeitá-la acima de tudo. Christina Ann Thompson, ou Christy como os mais íntimos chamavam ela, nasceu em 16 de janeiro de 1978 na cidade de Flint, no estado de Michigan, filha biológica de Kathy e Harvey, mas que acabou sendo criada a maior parte da vida pelo padrasto Jim. A Christy também tinha duas irmãs e apesar da gente não conhecer muitos detalhes da infância dela, pelo jeito que as pessoas falam da Christina, dá pra sentir que ela era uma pessoa muito querida, muito doce e carinhosa no geral. Ela adorava as noites de jogos em família e fazer os próprios scrapbooks, aqueles álbuns de foto personalizado que você cola a foto, bota uns glitter, faz uns desenhos com pincel, sabe? Bem DIY. Além disso, ela também amava nadar, mas acima de tudo, ela amava as duas filhas que ela tinha, fruto do casamento com Jason Harris. O casal se conheceu no ano de 1997 numa festa, e quem conhecia os dois viu que eles se deram bem logo de cara, apesar deles serem bem diferentes, então o famoso os opostos se atraem, sabe? Já que ao contrário da Christy, o Jason era bem mais tímido, reservado e parecia que não gostava de chamar atenção, ao contrário da Christy com a personalidade alegre que ela tinha. Eles se casaram em 2003, depois de 6 anos de namoro, e segundo as irmãs dela, a Christy estava simplesmente brilhando naquela noite. Em 2009, o casal teve a sua primeira filha, Hailey Harris, e ser mãe, apesar de uma experiência única e maravilhosa, também pode ser uma coisa muito difícil, no geral um período de muitas mudanças e ajustes, mas a Christy era muito, muito boa em ser mãe. Ela era daquelas pessoas que abraçam a maternidade de um jeito que parece quase uma mudança natural, sabe? E ela não se importava de fazer qualquer sacrifício necessário para ver a filha bem e feliz. Então, uma pessoa incrível de fato, além de uma excelente mãe. Em maio de 2014, nasce a segunda filha do casal, Kayane Harris. E se tem uma coisa que a família da Christy queria que ela fosse lembrada, é pela dedicação exemplar que ela tinha pelas filhas, porém de uma forma completamente bizarra e distorcida. Esse amor dela pelas filhas, e mais especificamente todo o cuidado que ela tinha com a filha recém-nascida, acabou sendo uma peça fundamental no quebra-cabeça macabro que acabou levando a Christy a perder a vida dela cedo demais. Guarda essa informação aí, viu? Em setembro de 2014, então 4 meses após o parto da Kayane, a Christy já estava de volta no trabalho, mesmo estando se recuperando do parto cesáreo, além de também estar amamentando a filha recém-nascida, óbvio. E com isso ela estava bombeando e armazenando bastante leite para facilitar todo esse processo para a pessoa que estivesse cuidando da filha dela enquanto ela ia trabalhar. E além disso, no geral, ela fazia escolhas de vida, né, um lifestyle mais saudável, porque ela sabia que tudo que ela fizesse podia afetar muito a qualidade do leite e, logo, a saúde da filha recém-nascida. E guarda essa informação aí também. Vai fazer sentido depois, eu prometo. Porém, infelizmente, nesse mês de setembro de 2014, mais especificamente no dia 29 de setembro de 2014, tudo ia muito tranquilo, apenas mais um dia normal. O Jason era o responsável por levar as filhas para a creche, enquanto a Christy ficava em casa se arrumando para ir para o trabalho. Mas naquela manhã específica, a Christy não estava fazendo nada disso e o Jason sabia muito bem, mas ele não queria que ninguém descobrisse ainda. Pouco tempo depois de deixar as filhas na creche, ele dá início ao plano genial dele, que começa com mandar uma mensagem de texto, a famosa SMS, para uma vizinha deles, pedindo para ela ir na casa do casal, conferir se estava tudo bem. Mas, na verdade, o que ele queria era que essa vizinha fosse a pessoa a descobrir o corpo da Christy em vez dele. Tadinha, viu, dessa vizinha, gente? Ô trauma para levar para terapia só porque você deu o azar de ser vizinho da pessoa errada. Eu vou te contar. E sendo assim, a vizinha recebe essa mensagem do Jason parecendo muito preocupado com a esposa, já que, segundo ele estava tentando ligar para Christy a manhã toda e ela não respondia, o que era muito esquisito. E segundo Jason, ele estava preocupado que a Christy pudesse perder a hora do trabalho por dormir demais.
E essa vizinha pergunta se ele quer que ela vá lá conferir se tá tudo bem, talvez acordar a Christie para ela não perder o horário dela, e ele diz que sim. E sendo assim, quando ela entra na casa da família Harris, ela encontra o corpo da Christina Harris na cama, gelado ao toque e com espuma saindo da boca. Imediatamente ela liga para o serviço de emergência, o 911. Nas entrevistas falando pelo caso, só pelo jeito que ela fala, dá pra ver que foi uma experiência totalmente traumática para ela, mas também pudera, né? Depois de ligar para o serviço de emergência, ela então resolve ligar para outra vizinha que ela sabia que era enfermeira, mas até a vizinha enfermeira não falou nenhuma novidade e ela apenas confirmou que a essa altura não tinha nada que pudesse ser feito pela Christie, já que ela já estava sem vida. E infelizmente foi a mesma conclusão dos paramédicos quando eles chegaram no local. A Christie é declarada morta e a equipe faz uma investigação bem de leve na cena, mas pelo menos inicialmente não tinha nada ali que pudesse chamar a atenção como uma potencial causa da morte da Christie. Então eles não viram nenhuma arma ali por perto, nenhum sinal de briga ou nenhuma confusão. Só mesmo os analgésicos que ela estava tomando depois do parto, mas nada que pudesse explicar como que uma mulher aparentemente saudável tinha acabado de simplesmente morrer enquanto dormia. A única coisa que chamou um pouco de atenção foi a espuma saindo da boca dela, que geralmente é um sinal de overdose, mas ainda assim não foi suficiente para fazer ninguém desconfiar do que realmente tinha acontecido com Christina Harris. Enquanto o corpo da Christie foi levado para avaliação médica, os familiares e amigos começaram a se juntar ali no local. Além de muito confusos com o que tinha acontecido, eles estavam de coração completamente partido pela perda da Christie, que realmente parecia ser uma pessoa muito querida por todo mundo que conhecia ela. Além disso, ela tinha apenas 36 anos de idade quando ela morreu, e apesar das piadinhas que os adolescentes geralmente fazem na internet com adultos acima de 30 anos, 36 anos é uma idade muito jovem para a pessoa morrer, principalmente deixando 2 filhas, sendo uma recém-nascida, realmente de partir o coração. E mesmo que ninguém soubesse de nenhuma condição de saúde que pudesse explicar o que aconteceu com a Christie, do nada o Jason começa a falar para a polícia que, na verdade, a Christie tinha realmente agido de uma forma muito esquisita na última noite de vida dela. Então, segundo Jason, ele tinha preparado uma tigela de cereal para a esposa comer porque ela estava com fome antes de dormir. Mas enquanto ela comia, ele reparou que ela parecia estar quase pegando no sono e estava mal conseguindo se manter acordada depois de terminar a tigela de cereal. E sendo assim, ele acabou tendo que carregar ela para a cama, onde ela teria dormido tranquilamente a noite toda. E ainda, segundo Jason, ele achou que estava tudo bem, tudo normal quando ele saiu para trabalhar naquela manhã. E mesmo já tendo ouvido em algumas centenas de casos que a polícia tem esse protocolo informal de sempre investigar o marido para eliminar o suspeito mais óbvio quando esse tipo de coisa meio esquisita acontece, por algum motivo isso não aconteceu aqui. Eles não questionaram a história do Jason mais a fundo, eles não levaram ele para a delegacia, absolutamente nada. Se eles tivessem tido pelo menos um pingo de desconfiança dele e pelo menos conversado com os vizinhos do casal, talvez eles tivessem percebido que tinha alguma coisa muito sinistra acontecendo e que esse caso tinha que ser tratado como uma investigação de homicídio. E também talvez assim eles teriam conseguido coletar evidências cruciais para mandar o assassino da Christie para trás das grades, como por exemplo a tigela de cereal. Mas não, numa das poucas vezes que eles realmente deveriam ter desconfiado do marido, eles só aceitaram a palavra do Jason e acharam super normal uma mulher de nem 40 anos ainda morrer da noite pro dia. Ok. Porém, o que a polícia não sabia ainda era que a história do Jason para eles e a história do Jason para os vizinhos era um pouquinho diferente, e com um pouquinho eu quero dizer bastante diferente. Os vizinhos curiosamente lembram que na mesma manhã que tudo aconteceu, o Jason conversou com alguns deles e do nada ele me manda um: "Ah, mas a Christie nem era esse anjo todo que vocês achavam, não." É o que, minha irmã? Todo vídeo eu tô começando a achar que eu digo a mesma coisa, mas é porque é verdade. O homicida sem vergonha, ele sempre adora não só tirar a vida da pessoa, como continuar matando ela, falando mal e destruindo a reputação de uma pessoa que nem tá mais aqui pra se defender. O cara não conseguiu disfarçar a mágoa dele na mesma manhã que a esposa dele foi encontrada morta? Quando
Quando o resultado da autópsia no corpo da Christie chega no dia 22 de outubro, ele revela que a Christie morreu de overdose de uma substância que começa com H e termina com A. E eu até queria poder dizer que o nome, porque eu acho que conhecimento nesse tipo de situação é muito importante, mas eu também tô precisando monetizar os vídeos, tá, galera? E o YouTube não gosta que a gente fale esse tipo de coisa. E, inclusive, cuidado com as palavras até nos comentários. Por favor, se você for falar o nome da substância que você acha que é, troca alguma letra por um número, bota algum sinônimo, alguma coisa assim, por favor, me ajuda a monetizar esse vídeo. E mais estranho ainda para alguém que não tinha nenhum histórico de usar substâncias pesadas, a autópsia constatou que a Christie tinha ingerido a substância de forma oral, ou seja, pela boca. E eu particularmente não tenho nenhuma experiência com a substância que começa com H, além de saber que ela é utilizada com agulhas porque eu assisti Breaking Bad. Mas eu vi alguns comentários, não foram poucos, de galera que entende um pouco mais do assunto nos vídeos sobre esse caso, e eles diziam que eles nunca tinham usado essa substância pela boca, eles nunca nem tinham ouvido falar de alguém que tinha usado assim, mostrando pra mim logo de cara que tinha alguma coisa muito, muito, muito esquisita com a morte da Christie. Mas aparentemente, por algum motivo, para o médico legista isso não pareceu nem um pouco estranho, e ele colocou no laudo a causa da morte da Christie como overdose acidental, partindo do pressuposto de que a Christie, sem nenhum histórico de abuso de substâncias, um belo dia só tinha resolvido ingerir esse tanto de dorgo suficiente para fazer ela morrer do dia para a noite, e além disso ingerido de uma forma que simplesmente não é o jeito que a substância é utilizada. E não, eu não sou médica legista, mas eu vou dar aqui a minha opinião inútil de que isso faz zero sentido, gente, desconfia. E mesmo com a família da Christie dizendo praticamente a mesma coisa, né, essa mulher não era usuária de substâncias, isso não faz o menor sentido, galera. Ô polícia, os oficiais resolvem não fazer nada por alguns anos. Porém, sabe o que não demorou anos? O Jason seguindo em frente com a vida dele como se a esposa não tivesse acabado de falecer. Não, não, não. Em menos de um mês, ele já tinha trazido outra mulher para viver com ele na casa com as filhas. Não é nem comigo, nem com ninguém que eu conheço, mas só de falar essa parte da história, o meu sangue ferve, menina. Uma informação que você precisa saber é de que o Jason já tinha sido casado uma vez antes da Christie, e ele também tinha tido 2 filhos nesse casamento, dos quais ele tinha custódia parcial desses filhos do primeiro casamento, né? Ele não ficava com eles o tempo todo. E agora ele também tinha a custódia total das filhas que ele tinha com a Christie, já que ela tinha falecido. E beleza, tentar voltar ao normal depois que seu parceiro morre, principalmente de um jeito muito esquisito que você não entende, é uma coisa, eu entendo. Mas eu me atreveria a dizer que o Jason estava vivendo até melhor agora que a esposa dele tinha morrido misteriosamente. Afinal, só com as apólices de seguro de vida ele tinha recebido mais de $120 mil. E com esse valor ele tinha pago as dívidas dele, comprado carros novos para ele e para a namorada nova, além de uma casa nova para o casal começar a vida juntos. Porém, quem não estava feliz sabendo de tudo isso era a família da Christie, óbvio. Afinal, desde o dia da morte dela, eles já tinham esse sentimento meio esquisito de que ele estava envolvido com a morte da esposa. E agora eles ainda tinham que ver ele aproveitando a vida como se nada tivesse acontecido e ainda lucrando com o suposto crime dele. Eu estaria fora de mim a essa altura já. Além do jeito que a Christie morreu fazer zero sentido para a família dela, eles também já sabiam fazia um tempo que o casamento dela não estava indo tão bem assim. E de repente ela morre de uma forma misteriosa e sem perder tempo o cara tá morando com a namorada nova. O sonho do Chris Watts, se ele tivesse conseguido escapar, é exatamente o que o Jason estava conseguindo viver nesse momento, por enquanto. A família da Christie sabia até que o Jason estava traindo a esposa, chegando ao ponto de estar trocando mensaginha de flerte com a namorada dele, enquanto a Christie estava na sala de parto, um pouquinho ocupada, tendo um ser humano completo saindo de dentro dela, sabe? Eu não vou pistolar, eu não vou pistolar, eu não vou pistolar. E como se ainda desse pra piorar, a própria Christie, antes de morrer misteriosamente, chegou pra um colega de trabalho e falou bem assim: olha, se eu morrer de repente, desconfia do Jason, tá? E olha só o que aconteceu, não é mesmo? E a cara de pau do Jason era tão sem limites que mesmo antes da Christie morrer, ele pediu pro irmão dele dinheiro para comprar uma passagem de avião para ele poder visitar a amante.
Que fofo, traidor e liso. E eu acho que esse irmão dele também não devia ser muita flor que se cheire, porque ele marca o voo pro Jason com o próprio dinheiro dele. E mesmo que depois ele tenha cancelado o voo, porque eu acho que ele teve um momento de realização do quão escroto o irmão dele era, ainda assim ele não falou nada pra Christie na época. Achou pouco? Peraí que tem mais. Vários colegas de trabalho do Jason de repente lembraram que mais de uma vez ele reclamou da esposa e disse, sem meias palavras, que não podia esperar o dia que a Christie estivesse morta. E um dos colegas afirmou que o Jason tinha perguntado para ele, assim como quem não quer nada, se ele não tinha acesso a nenhuma substância indetectável, sem cheiro, sem gosto, e que deixasse a esposa dele inconsciente. E se acredita que essa alma cebosa desse colega ainda chegou a vender 10 comprimidos de sedativo pro Jason, mas quando ele tentou colocar os comprimidos na água da Christie não deu muito certo, porque ela sentiu que tinha alguma coisa errada, e se pá, tô começando a imaginar agora que foi justamente quando ela falou pro colega, olha, se alguma coisa acontecer comigo, investiga o Jason, hein? E com o primeiro plano genial do Jason dando errado, ele teve que ser criativo e mudar de ideia. Olha, se eu fosse juíza ou policial, eu ia atrás de todos esses colegas de trabalho dele, principalmente o que vendeu as dorgas. Que é essa, meu irmão? Você tá louco? E calma, que ainda piora ainda mais. Porque outra testemunha, outro colega de trabalho do Jason, afirmou que ele teria dito que contratou um assassino de aluguel no valor de $5.000 para se livrar da esposa dele. Mas esse plano também não deu certo porque ele foi preso antes de conseguir fazer o serviço. Não satisfeito, Jason então tentou convencer esse colega de trabalho dele a fazer esse serviço por ele. E segundo ele, o Jason teria dito, eu vou receber 100 mil do seguro de vida dela e eu te pago 10 mil assim que eu tiver o dinheiro. Tadinho, do dia que meu namorado quiser fazer um seguro de vida pra mim, será que é motivo pra terminar imediatamente ou eu só sou obcecada demais por true crime? Não sei. E claramente, né, o Jason não era nenhum gênio, porque no mesmo dia que a esposa dele faleceu, ele não perdeu tempo e já tava no telefone. E aí, galera do seguro, que dia que eu vou receber meu dinheiro mesmo? Como que a polícia não resolveu investigar esse maluco imediatamente? Meu Deus do céu, que ódio, que ódio. Não satisfeito, uma semana depois ele foi pessoalmente no escritório da companhia de seguro perguntar mais uma vez, e aí galera, cadê meu dinheiro? A única coisa boa é saber que a burrice do Jason vai ser justamente a coisa que vai levar à queda final dele. Já já a gente chega lá. E qual seria a motivação que justificava o Jason querer mais do que tudo ver a esposa dele morta? Ou pelo menos a desculpa furreca que ele conseguiu criar na cabeça dele e que ele estava falando para todos esses colegas de trabalho aí, que na minha opinião também são tudo espírito de porco, era o fato de que a Christie era preguiçosa, não estava trabalhando o suficiente e constantemente estava chamando ele para pedir ajuda. Puxa vida, né? Não é como se ela estivesse se recuperando da cirurgia que tirou a filha de dentro dela, não é mesmo? E falando na filha recém-nascida, o traste do Jason agora estava começando até a dizer que ele não tinha mais nem certeza se a segunda filha era realmente dele, um movimento clássico do traidor que acusa a outra pessoa do mesmo pecado que na verdade é ele quem está cometendo. E para completar, até a irmã dele lembrava de uma vez que o Jason tinha confessado para ela usando essas palavras: eu sinto que o único jeito de sair do meu casamento é tirando a vida da Christie. Eu não vou nem comentar. E ele estaria se sentindo assim porque ele não queria ter que pagar mais uma pensão, além da que ele já pagava para a primeira ex-esposa, como se agora ele tendo que cuidar das duas filhas sozinho, o custo fosse menor do que o valor da pensão alimentícia, que até onde eu sei geralmente é ridículo. Meu Deus, cara, que cara burro. Você é burro, cara, que loucura. Matematicamente falando, ele provavelmente achou que o valor das apólices era mais do que suficiente para compensar tirar a vida da esposa e mãe das duas filhas dele. E realmente era muito dinheiro sim, tá? 100 mil do seguro de vida do emprego dela e mais 20 mil do seguro de vida do emprego dele. Mas nem a pau dinheiro suficiente para viver o resto da vida, ainda mais cuidando de duas crianças. E sem dúvida nenhuma eles teriam feito muito mais dinheiro com a Christie viva e trabalhando. Mas eu lá vou esperar que o Palermo do Jason tenha inteligência ou entenda matemática? Não, né? E vamos lá, para não ser injusta com os irmãos do Jason, então o Jeff e a Rachel, eles acabaram indo até a polícia falar tudo o que eles sabiam 2 dias depois que a Christie morreu. Infelizmente tarde demais para conseguir salvar ela, mas eu vou dar o benefício da dúvida aqui de que eu acho que eles não acreditaram que o irmão dele estava falando sério ou que ele seria capaz realmente de fazer uma coisa tão bizarra.
Mas aí, quando a cunhada faleceu exatamente do jeito que o Jason disse que estava planejando tirar a vida dela, eles resolveram contatar as autoridades. Um momento de redenção dos dois? Talvez. Você decide. Deixa aí nos comentários o que você acha. E o que aconteceu foi que a Rachel resolveu contar pro Jeff tudo que o Jason tinha falado para ela. E assim os dois irmãos começaram a colocar as duas histórias juntas, né? Então, o Jeff sabia da amante do Jason e a Rachel sabia do plano genial do Jason de se livrar da esposa. E então, quando a Christy morreu, eles ficaram meio... Não. Ele não fez essa merda não, né? Fez? E mais uma vez, mesmo com esse relato super preocupante vindo da própria família do Caba, a polícia ainda não achou que valia a pena investigar o caso, afinal, mesmo esse testemunho não era evidência o suficiente para prender ele. E então, basicamente, a menos que um milagre acontecesse e alguém arranjasse uma evidência muito sólida ligando o Jason com a morte da Christy, ele ia continuar a vida dele livremente, como se nada tivesse acontecido. Porém, enquanto isso, a família da Christy, o pai, a mãe e as irmãs dela estavam não só de coração partido pela perda da Christy, como também foram forçados a arranjar sangue frio para manter contato com o Jason, afinal ele tinha custódia das filhas da Christy, e como eles já suspeitavam da coisa horrível que ele tinha feito com a esposa, vai saber o que ele não era capaz de fazer com duas crianças indefesas, não é mesmo? E assim eles tiveram que, por anos, dar um jeito de fingir que estava tudo bem quando eles encontravam com o Jason, enquanto eles trocavam e-mails com a polícia todo santo dia. Porém, não se preocupe, porque a resiliência da família da Christy eventualmente valeu a pena, e é agora que a queda do Jason começa. Espia. Acontece que, além de muita sede de justiça pelo que aconteceu com a filha, o pai da Christy, o Jim, também tinha muita habilidade em mexer com computadores. E um dia, quando o Jason reclamou de algum problema que o PC dele estava tendo, imediatamente o Jim se oferece para ajudar ele. Com acesso ao computador do Jason, o Jim entra no disco rígido do aparelho e quem diria, em poucas horas ele consegue fazer o que a polícia não fez em anos e ele arranja uma evidência crucial para esse caso. Uma fotografia do Jason segurando um objeto que parecia um canudo e na frente dele tinha uma bandeja com linhas de uma substância branca. Mostrando assim mais uma projeção que o Jason fez dos próprios pecados na Christy. Ele tentou fazer parecer que ela tinha morrido de overdose, quando na verdade o usuário de substâncias pesadas era ele. E o que essa imagem provava era que, número 1, o Jason tinha acesso a uma substância muito parecida com a que causou a morte da Christy. E 2, ele sabia muito bem como utilizar essa substância e como ela funcionava. Só que a substância na foto com o Jason não é a mesma que causou a morte da Christy. A que estava na foto com ele começa com M e termina com A. Quem sabe, sabe. Gente, eu não posso arriscar a monetização do vídeo aqui não, viu? Você me desculpe. E o Jim leva essa foto para a polícia o mais rápido que ele consegue. E para não ser totalmente injusta com a força policial, parece que eles finalmente tinham começado a se mexer e levar esse caso a sério. Porque quando o Jim leva essa evidência até eles tinham acabado de descobrir outra evidência eles mesmos, e essa evidência era a informação muito curiosa de que apenas alguns meses depois da morte da Christy, o Jason tinha sido demitido por falhar no exame toxicológico do trabalho dele, né? Então o teste de Dorgas. E além disso, parece que até os palermas dos colegas de trabalho do Jason estavam começando a se virar contra ele. E eles relatam para os oficiais todo aquele papinho torto dele sobre querer ver a mulher morta, sobre contratar um matador de aluguel e sobre conseguir as pílulas para fazer o serviço ele mesmo. E assim, vendo a pilha de evidências que estava começando a se acumular contra ele, o Jason imediatamente contrata um advogado e se recusa a falar com a polícia. E não, contratar um advogado, só essa ação isolada não significa que você é culpado necessariamente. É um direito do cidadão por um motivo. Mas nesse caso é o montante de evidências contra o Jason que está começando a pintar uma figura muito sinistra pro lado dele, sabe? Tu realmente imagina que você foi acusado de uma coisa horrível, tirar a vida da sua parceira. Eu pelo menos imagino que qualquer pessoa normal ia querer falar pra polícia, não mano, que isso? Da onde isso? Vocês estão loucos? Que isso? E não, conversa com meu advogado, eu não tenho nada a dizer, sabe? Mas apesar de tudo isso, ainda não tinha evidência suficiente para fazer muita coisa e, novamente, nada aconteceu pelos próximos 2 anos. Outros 2 anos em que a família da Christy todo santo dia tentava lutar por justiça por ela
E um dia, quando a mãe dela estava pesquisando alguma coisa que ela pudesse fazer, ela encontra uma informação muito interessante. E em vez de tentar ir atrás do Jason criminalmente, a família decidiu processar ele civilmente. Por homicídio culposo, afinal eles já estavam mais do que cansados de esperar a investigação criminal avançar de alguma forma, e eles precisavam de algum tipo de justiça, nem que fosse apenas de caráter monetário contra o Jason, e especialmente já que ele achou que 120 mil dólares era suficiente para ele acabar com a vida da esposa, então vamos enfiar a faca no bolso desse paspalho, você tá me entendendo? Sendo assim, eles contratam um advogado o mais rápido possível e até ele, quando ouviu os detalhes do caso, teve uma reação muito parecida com a minha, que foi: e por que raios a polícia não está investigando esse homem mesmo? Que isso, gente? Sendo a parte que ele achou mais absurda foi justamente o legista que viu a substância que começa com H sendo ingerida pela Christie de forma oral, e isso simplesmente não existe, mas ele colocou no laudo: nah, eu acho que ela se drogou até a morte sim, viu? Tchau, galera. Beijo. E finalmente a família da Christie tinha do lado deles alguém tão disposto a lutar por justiça pela filha quanto eles. E as coisas finalmente começam a andar porque o Jason até podia se recusar a falar com os investigadores e mandar o advogado resolver as coisas por ele, mas agora no processo civil ele ia ser obrigado a testemunhar na frente do juiz e finalmente ter que responder todas as perguntas que eles queriam saber desde o primeiro dia que tudo aconteceu, incluindo: você já usou alguma substância pesada? Hein, Jason? Você traiu a sua esposa? E é assim que todas as mentiras dele começam a se empilhar bem na cara dele. Ai, eu odeio gente salafrária que mente, que a cara nem treme, mas esses momentos eu me sinto vingada por cada ex-namorado mentiroso que eu já tive na vida, menina. E a história do Jason era de que ele tinha mandado mensagem para Christie aquele dia para se certificar que ela tinha acordado a tempo. Ele também conta da mensagem que ele mandou para a vizinha, pedindo para ela ir até a casa dele. Quando perguntado se normalmente ele fazia isso de mandar mensagem para Christie para ver se estava tudo bem, ele disse que sim, porém era uma grandíssima mentira e os registros de celular do Jason rapidamente mostraram isso, fazendo com que a grande coincidência da única vez que o Jason mandou mensagem para ver se estava tudo bem com a esposa ter sido justamente no dia que ela morreu, muito, muito suspeita, ou como eles dizem, that's suspicious. A próxima mentira do Jason foi sobre o fato dele ter dormido ou não na cama com a Christie naquela noite. Segundo ele tinha sim dormido com a esposa na mesma cama, mas quando os investigadores olharam o local, eles lembravam de ter reparado que o outro lado da cama justamente parecia quase intocado. E todas essas inconsistências na história dele só faziam os investigadores ficarem cada vez mais desconfiados de tudo isso. E assim, finalmente, quando o Jason tenta jurar de pés juntos que ele nunca tinha usado nenhuma substância pesada na vida dele, os policiais mandam o "This you?" E essa foto aqui, hein? E quando ele vê a foto dele mesmo com bastante substâncias ilegais à disposição e ele aparentemente pronto para utilizá-las, a desculpa dele foi de que ele estava usando as substâncias para ele poder dizer para as filhas: é por isso que você nunca deve usar drogas, hein? Recapitulando, não, eu nunca usei nada. Não, pera, agora que vocês têm essa foto, eu usei sim, mas foi por um bom motivo, foi para poder educar as minhas filhas, veja bem como eu sou um cara tão legal. Eu não me canso de me surpreender com a burrice do Jason, tá? Desculpa, voltando. E você acredita que, assim como eu, o júri não acreditou nessa explicação maravilhosa do Jason? Tô chocada! E assim ele foi considerado sim o responsável pela morte da Christie no processo civil de homicídio culposo e condenado a pagar para a família da Christie o valor simbólico de 2 milhões de dólares. Tá bom para você? Mas além do depoimento do Jason, que fazia zero sentido e ele se contradizia a cada frase, a outra coisa que levou a essa decisão do júri foi o leite materno da Christie. Se você estava prestando atenção, talvez você lembre que eu falei lá no comecinho do vídeo que a Christie tomava muito cuidado com tudo que ela ingeria, porque ela sabia que afetava a qualidade do leite que ela dava para a filha e, por tabela, a saúde da filha recém-nascida, lembra? Pois é, graças a todo o estoque de leite que ela deixou congelado, a família conseguiu provar que ela não era usuária de substâncias através dos testes que foram realizados no leite materno.
apenas reforçando mais uma vez que não fazia o menor sentido uma mãe tão preocupada e completamente sóbria do nada ingerir tanta dorga a ponto de morrer e ainda de um jeito que nem era o jeito de usar a dorga. Desconfia, né? Ai, Rebeca, e por que eles não testaram esse leite logo depois que ela morreu? O pior é que eles testaram sim. E mesmo sabendo que a Christie não tinha o histórico de usuária, sabendo da ingestão oral da substância e com o leite materno sendo testado, ainda assim as autoridades e o legista olharam e disseram: nah, overdose acidental. Tá entendendo, né? Por que a família da Christie estava sedenta por justiça? Pois é. Mas agora com o leite sendo testado novamente e provando por A mais B que a Christie não tinha usado nada nas últimas semanas e até meses antes dela falecer, a investigação criminal finalmente avança porque em 2019 o legista resolve mudar de ideia e finalmente ele decide que não é, galera, se pá não foi uma overdose acidental não, viu? Se pá foi um homicídio mesmo. E com isso os investigadores finalmente tinham uma causa provável para prender o Jason. Finalmente, Jesus Cristo, glória, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. As audiências pré-julgamento aconteceram em agosto de 2019, então foi o período no qual o juiz ouviu todos os testemunhos de quem conhecia o Jason, afirmando que ele tinha mais de uma vez comentado como ele queria se livrar da esposa, como ele já tinha um plano, como ele não aguentava mais esperar o dia que ela morresse. E até o irmão dele, o Jeff, completou o arco de redenção dele aí, testemunhando contra o próprio irmão e declarando apoio integral à família da Christie. O mundo precisa de mais famílias com senso de justiça assim, viu? O ex-colega de trabalho do Jason falou do suposto assassino de aluguel que o Jason teria contratado. E segundo ele, o motivo que o Jason teria dado para ele foi de que a Christina não queria voltar a trabalhar, ela estava muito preguiçosa e eu nem acho que essa menina que ela pariu é minha mesmo. Ai, agora ela só fica deitada, pedindo ajuda para fazer as coisas. Só porque pariu um ser humano, agora pronto. O julgamento de verdade começou em novembro de 2021 e o Jason enfrentava 3 acusações, incluindo homicídio em primeiro grau, solicitação de homicídio e entrega de substância controlada causando a morte. A defesa dele até tentou, mais uma vez, dizer que a Christie era sim usuária de substâncias, mas como eu já falei, tinha mais do que evidência suficiente para provar que isso era uma grande mentira. Além do leite materno, que era evidência física de que a Christie não tinha usado nada nas últimas semanas ou até meses antes de morrer, não tinha uma pessoa que conhecesse ela que jamais tivesse visto ela usando alguma substância. A mulher nunca faltou um dia no trabalho. E tu me vem com essa, Jason, seu salafrário. Agora as coisas estavam começando a pegar cada vez mais pro lado do Jason, principalmente quando o advogado de acusação começou a esmiuçar o suposto motivo dele ter feito o que fez. O caso extraconjugal que ele tinha, o famoso "eu estava apaixonado por outra pessoa e é amor verdadeiro", também tinha o fato de que o Jason tinha falado para várias pessoas que ele não estava nem um pouco afim de pagar a pensão para 2 ex-esposas, como se tirando a vida da Christie e tendo que criar as 2 meninas sozinho fosse muito mais econômico, mas... ai, sério. Então, óbvio que pro gênio do Jason, a única solução era se livrar da esposa colocando uma quantidade absurda da substância que começa com H no cereal dela, provavelmente na esperança de que o leite junto com o cereal disfarçasse o sabor da substância e aparentemente, infelizmente, funcionou. Uma coisa que a polícia não conseguiu determinar de jeito nenhum foi onde o Jason teria conseguido essa substância, mas considerando a foto dele com a outra substância pesada, eu vou chutar que o Jason lá tinha seus contatos, sabe? E depois de todas essas evidências apresentadas, no julgamento no dia 7 de novembro de 2021, Jason Harris foi considerado culpado de todas as 3 acusações por um júri unânime, ou seja, sem nenhuma sombra de dúvida. E finalmente a família da Christina conseguiu o mínimo de justiça que eles precisavam para seguir em frente e começar a superar a perda da Christie, um ser humano que vai fazer muito mais falta para esse mundo, para as filhas e para a família dela do que o Jason jamais vai fazer quando ele finalmente deixar esse mundo e for para onde ele merece ir passar o pós-vida, se é que você me entende. O Jason ainda tentou apelar da decisão do júri, claro, mas a apelação foi negada, graças a Deus. E a condenação dele foi mantida em janeiro de 2024, porque aparentemente ele não aceitou ainda que ele perdeu essa.
E na minha humilde opinião inútil, eu acho que o Jason vai aproveitar cada chance que ele tiver de continuar fazendo a família da Christie sofrer. Afinal, ele é um perdedor psicótico que não tem mais nada na vida porque ele mesmo decidiu acabar com a própria família em um ato extremamente egoísta e incrivelmente burro, não é mesmo? Mas enfim, galera, esse foi o caso de hoje e eu só queria dizer que já tem algumas sugestões de vídeo de vocês que eu tô trabalhando. Eles já estão em processo de pesquisa, tá? Para eu conseguir trazer o vídeo mais completo possível aqui. Eu anoto todas as sugestões que vocês deixam aí nos comentários, tá bom? E é só questão de tempo para eu conseguir trazer todas elas aqui, beleza? Se você tiver uma sugestão também aí, deixa nos comentários, porque eu adoro saber qual é o tipo de caso que aluga triplex na cabeça de vocês, que nem na minha. E não esquece de ativar o sininho, tá? Para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Você se cuida, se hidrata, se inscreve no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!